noite, e aonde a tua palavra chegar, que alcance corações receptivos e ela possa produzir a sua eficácia, transformando, libertando e salvando para a glória do teu nome. Usa o teu filho em nome de Jesus. Olhe para cá, pastor Franciélio de Freitas, de Fortaleza, Assembleia de Deus, Templo Central. Deus te use e te abençoe em nome de Jesus, meu amigo. Meus amados e queridos irmãos e amigos, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos vieram adorar o Rei? Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele manda, comanda e desmanda, porque o Pai lhe deu todo o poder e autoridade sobre todas as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E apesar de tão grandioso e poderoso, o salmista diz que a ninguém ele despreza. Ele se fez homem, se fez servo, se submeteu a uma morte horrível e cruenta, morte de cruz, para nos trazer de volta para o Deus Criador, para nos dar paz, para nos limpar dos nossos pecados, para nos dar vida verdadeira, vida abundante, vida com Deus, vida eterna. Esta é a mensagem da igreja cristã através dos séculos, mais de 2000 anos, e a mensagem do evangelho, da boa notícia de que Jesus é o Salvador do mundo, ela continua sendo pregada, apesar de toda resistência, apesar da oposição, apesar das contrariedades, mas a mensagem continua sendo pregada, transformando vida, alterando histórias, mudando civilizações e restabelecendo a ordem e a dignidade da humanidade. Meus irmãos, nós estamos aqui nesta noite para reafirmar esta mensagem tão poderosa e gloriosa, a mensagem do Evangelho. Antes, quero agradecer ao bondoso Deus por esta oportunidade que nos concede de adorá-lo nessa via pública, e vamos fazer isso, irmãos, com fervor, de maneira desavergonhada, porque nós somos libertos, e nós temos hoje a alegria de dizer que somos filhos de Deus, aleluia, sacerdócio real, povo de Deus escolhido e adquirido. E eu quero louvar este Deus por esta oportunidade, agradecer em nome de todo o conselho de pastores aqui em Limoeiro do Norte, ao pastor Edinaldo, meu querido irmão, meu amigo, a quem tenho o prazer de mais uma vez abraçar, meu muito obrigado, e a todos os pastores que aqui estão. Para a gente ganhar tempo, eu não vou citar nome por nome, eu sei o nome da maioria. Vamos direto à palavra de Deus, amém? Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus! A minha palavra será sucinta, mas ela não vai ser apressada. O Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração. Se no seu coração há espaço ainda para ouvir a voz do Espírito de Deus, aquiete-se agora. Peça por gentileza, educadamente, a quem está do seu lado, para que não lhe interrompa. Vamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar nesta oportunidade. Queridos irmãos, sem perca de tempo, quero abrir a Escritura Sagrada. Aqueles que querem, façam comigo. Em João capítulo 4, versículo 39 e ao verso de número 42. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 39, ao verso de número 42. Glória a Deus. Assim nos diz o texto sagrado. Antes ainda quero parabenizar a todos os moradores desta cidade, 128 anos de história. Que a boa mão do Senhor continue estendida sobre esta cidade, trazendo paz, harmonia e sobretudo salvação em Cristo Jesus. Vamos ao texto sagrado. João capítulo 4, verso 39 ao verso 42. Assim nos diz a palavra do Senhor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste
que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Quem pode dizer amém? Eu queria nesta oportunidade falar sobre o verdadeiro Salvador do mundo. O texto claramente fala de quem se trata. Jesus é o verdadeiro Salvador do mundo. Embora Jesus, no sermão escatológico, em Mateus capítulo 24, tenha dito que muitos apareceriam dizendo: eu sou Cristo, se propondo como Salvador. E através da história nós temos vários exemplos de pessoas se auto-intitulando salvadores, grandes militares, filósofos, políticos, estadistas, intelectuais, buscando apresentar um plano de salvação para a humanidade. Todos eles falharam. Por quê? Porque na verdade o problema do ser humano não é um problema meramente político ou administrativo. Não se trata de eleger um candidato da esquerda, da direita ou do centro. Não, o problema é maior, é mais grave. O problema do ser humano não é resolvido pela ciência, pela medicina e nem tampouco pela tecnologia, embora Deus use esses meios para trazer alívio ao sofrimento. O problema do ser humano também não é um problema meramente moral, comportamental, ético. Não, o problema do ser humano é muito mais profundo. Enquanto nós não entendermos isso, nós continuaremos dando murro em ponta de faca, continuaremos insistindo com métodos que podem combater os sintomas dos problemas que acometem a humanidade, mas não vai resolver o verdadeiro problema dela. O verdadeiro problema da segurança pública, da saúde, da educação e de tantas outras áreas que compõem a vida social, ele pode ter uma explicação histórica, cultural, ideológica, filosófica, mas existe uma causa maior que explica os problemas da sociedade, os desarranjos familiares, os problemas morais, o sofrimento, o desespero, a angústia, a ansiedade, a preocupação, o suicídio, a violência urbana, a criminalidade. Todos esses problemas que nos acometem e que dia após dia pedem uma solução, e que levam os cientistas e os antropólogos e os analistas políticos a buscar solução, eles só serão resolvidos se as pessoas pararem para ouvir a voz do único que é capaz de resolver esse problema, e este se chama Jesus. E quando eu faço essa afirmação, eu não faço como um religioso apaixonado, fanatizado, alienado da realidade. Não, eu apresento dados. Quem conhece um pouco a história do Evangelho, a história da pregação do Evangelho, sabe que aonde o Evangelho de Jesus passou e foi pregado com coerência, ele transformou vidas. Eu não estou falando desse pseudo falso Evangelho que tem sido pregado em muitos lugares, que apresenta uma vida boa, uma vida, digamos assim, feliz, mas que tem efeito temporário. Não, eu não me refiro a esse evangelho mamão com açúcar, esse evangelho terapêutico, esse evangelho que foca mais no homem, nos seus sonhos e nas suas necessidades do que em Deus, no seu poder e na sua glória. Eu quero falar do evangelho verdadeiro que Jesus anunciou e que foi subsequentemente anunciado pelos seus apóstolos e posteriormente pelos pais da igreja e por toda a igreja através dos séculos. E aonde esse evangelho chegou, ele transformou, ele libertou, ele trouxe a paz verdadeira, a felicidade que o ser humano tanto procura. Então eu queria falar sobre o verdadeiro Salvador do mundo. Antes, me permita voltar um pouco na história para a gente entender melhor esta passagem. Jesus está vindo da Judeia, voltando para a Galileia, e diz a Bíblia que ele precisou passar por Samaria, e ali ele parou em Sicar, junto ao poço de Jacó, com sede, cansado, enfadado. E diz a Bíblia Sagrada que naquele espaço de tempo seus discípulos foram comprar comida. Enquanto isso, uma mulher samaritana se aproximou para tirar água do poço de Jacó. Jesus se dirigiu para aquela mulher pedindo-lhe água, e a mulher ficou surpresa, porque quem conhece um pouco a história da Bíblia sabe que os samaritanos e os judeus é igual gato e cachorro.
ou contextualizando, é igual esquerdista extremo e direitista extremo. Vive se atacando, se agredindo, se odeiam mutuamente. Era impossível um judeu se aproximar de samaritano e vice-versa, porque o samaritano, em resumo, era tido como um judeu miscigenado, misturado, não puro, não original, era falso. E o judeu, ele se considerava exclusivo, ele se considerava queridos de Deus, muito mais do que qualquer outro povo. Jesus, como um judeu, como um homem e um rabino, ele surpreende ao se aproximar de uma mulher, porque aquilo era contra ou anticultural, não era comum da cultura. E ao se aproximar daquela mulher, Jesus desenvolve um diálogo com ela. Eles falam sobre casamento, eles falam sobre moralidade, eles falam sobre geografia da adoração, eles falam sobre muitas coisas. A Jesus, ele vai tocar naquilo que é mais importante na história e na vida dessa mulher, e é sobre isso que eu quero tratar. Antes de mais nada, quando nós dizemos que Jesus é o Salvador do mundo, nós precisamos dizer do que é que ele salva. Porque já sabemos que Jesus é o Salvador, mas do que é que ele nos salva? E a Bíblia diz, do pecado e dos seus efeitos. E eu gostaria de apontar pelo menos 4 efeitos do pecado, dos quais Jesus salva. E se nós entendermos isso, nós já teremos meio caminho andado para resolver os problemas da sociedade. Veja, quando Jesus se dirige a esta mulher, ela se surpreende com a atitude dele. Versículo de número 6, observe comigo o que diz o texto sagrado. Versículo 8, aliás, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Primeiro efeito do pecado que nós temos aqui é o relacional. O pecado, ele veio para separar as pessoas. Ele veio para arruinar a harmonia do relacionamento com o outro. O pecado, ele afetou a nossa relação com Deus, e em seguida ele afetou a nossa relação com nós mesmos, uns com os outros e com a criação. Ele trouxe esses 4 efeitos. E aqui nós vemos o pecado criando divisão, criando castas sociais, o que os sociólogos chamam hoje de tribos. É a tribo dos skinheads, dos roqueiros, dos funkeiros, dos forrozeiros, dos políticos X, Y e Z. A sociedade está fragmentada, está dividida. Quem não fala a minha linguagem não pertence ao meu grupo do WhatsApp. Não vale a pena sentar para conversar com essa pessoa. Nós vivemos numa era de extremos, em que o ódio, ele cresce cada vez mais, dividindo famílias, principalmente por causa de questões políticas, culturais, ideológicas e também religiosas. Você pode observar que a sociedade, ela está super dividida. E essa divisão tem causado tensão, trazido mais violência e mais morte. E infelizmente as pessoas acham que essa questão da divisão social, dos problemas de relacionamento, é uma questão, digamos assim, política, é uma questão de opinião, é uma questão de maturidade, de má gestão emocional, é uma questão, digamos assim, administrativa. Não, tem uma questão mais grave, muito antes. É uma questão chamada pecado. Porque a pessoa que está afastada de Jesus, ela não entende o que é perdão, ela não entende o que é o verdadeiro amor, ela não sabe se unir ao outro. Porque o que predomina no seu coração é a inveja, é o ciúme, é o orgulho, é o egoísmo, a vaidade, é o espírito de superioridade ou complexo de inferioridade, é o espírito de competição, é o espírito clubista. Eu pertenço a esse clube, você pertence àquele, então a gente se respeita, mas não se fala ou tem harmonia. Jesus veio para acabar com isso, Jesus veio para arrebentar com isso. E como é que Jesus faz? Primeiro, ele começa entrando na terra de Samaria. Eu queria que você acompanhasse um pouquinho esse raciocínio. Você consegue imaginar Jesus sendo um judeu puro, entrando numa terra de samaritanos, considerando que os judeus odeiam os samaritanos, e que os samaritanos não se dão com os judeus? Quando Jesus decide entrar no meio dos samaritanos, falar com os samaritanos, ficar 2 dias com os samaritanos, salvar samaritano, ele está comprando uma guerra com todo o povo judeu. Jesus está mostrando ali que ele não veio para um povo exclusivo,
que Ele não faz acepção de pessoas. Ele está mostrando que todos são pecadores, todos são humanos limitados e frágeis, todos estão encerrados debaixo da ira de Deus, todos estão condenados à perdição eterna. Todos estão sofrendo, todos precisam de paz, todos precisam de amor, todos precisam ser felizes, todos estão buscando um sentido e um propósito para a vida. Não importa se é judeu ou se é gentil, se é samaritano ou se é judeu. Quando Jesus ele entra naquela cidade e fala com a mulher, ele está mostrando para a mulher que ele não se importa com a briga que ela tem com os judeus e os judeus com ela. Jesus ele não come partido de ninguém, ele não é a favor do idoso em detrimento do jovem, ele não é a favor do rico e despreza o pobre, nem tampouco do pobre para desprezar o rico. Ele não é a favor de quem é da direita para ser contrário quem é da esquerda e vice-versa. Não, Jesus ele veio resolver esse problema que o pecado trouxe, essa divisão, esse espírito faccioso de dissensão que destrói a sociedade, que acaba casamentos. Jesus ele veio para reconciliar o ser humano com Deus e um com o outro. Ele veio para restabelecer a paz e a harmonia na sociedade. E eu sei que isso não é fácil, mas é possível. Eu não preciso que alguém torça pelo mesmo time que o meu, concorde com a minha visão de sociedade, para sentar à mesa comigo, para dialogar comigo, para ter paz comigo, para ser meu irmão. Eu só preciso que essa pessoa reconheça que Jesus é o único Senhor e Salvador. Sim, porque se essa pessoa reconhece que só Jesus é o Senhor e Salvador, é meu amigo, é meu irmão, é o meu próximo. A este eu devo realmente considerar como tal. Então o pecado, ele trouxe essa tensão dos relacionamentos. Pessoas se intrigam, excluem o outro por causa de opinião, por causa de sentimentos. Então Jesus, ele está diante aqui de uma tensão entre samaritanos e judeus. A mulher fica surpresa: como? Sendo tu judeu, fala comigo, não pode, isso é errado. E Jesus diz: não, mulher, vocês são amados pelo Pai também. Eu vim buscar uni-los. Então, quando alguém é verdadeiramente alcançado por Jesus, a primeira coisa que essa pessoa faz é se lembrar que tem que pedir perdão e liberar perdão. Porque uma pessoa que diz que é de Deus e guarda mágoa no coração, tem ódio, sentimento de vingança, desprezo, deboche, hostilidade para com o próximo, ela não entendeu Jesus. Ela está na verdade indo contrário ao que Jesus ensinou. Jesus na certa feita disse algo muito difícil de falar e de viver. Escute, Jesus disse assim: amai os que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, bendizei os que vos perseguem, pois fazendo assim sereis verdadeiramente filhos de Deus. E é esse o caminho que muitos não querem percorrer. É fácil bater no peito e dizer: eu tenho Deus, Deus é tudo na minha vida, sem Jesus eu não sou nada, Deus está no controle de tudo. Isso é muito fácil, isso é retórica religiosa, isso tem aparência de piedade, mas não representa nada diante de Deus se o meu coração continua doente, cheio de inveja, desprezando o outro, querendo se vingar do outro. Jesus veio nos perdoar de um pecado que ninguém era capaz de perdoar, e o que Ele espera é que quem segue a Ele perdoe o outro também. A sociedade vai começar a mudar quando ela entender que os relacionamentos eles precisam serem refeitos em Cristo. E a política, por mais que não seja a sua intenção maior e dos verdadeiros políticos, mas ela contribui para dividir cada vez mais. A filosofia também, e a religião também. Mas Jesus, Ele passa por cima de tudo isso, da filosofia, da política e da religião, e diz: vocês podem se unir em mim, vocês podem ter paz na minha presença. Glória a Deus. Segundo efeito do pecado que Jesus veio resolver na vida do ser humano é o problema moral. Observe que Jesus, Ele vai confrontar esta mulher. No versículo de número 15, aliás, verso 16, disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque
5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Essa mulher, ouça-me e olhe para mim para cá, por gentileza. Essa mulher está querendo discutir sobre religião. Onde é que se deve adorar? Se é no Monte Gerizim, se é no Monte Jerusalém. Essa mulher está interessada nas coisas de Deus, só que ela não enxerga como é que está a vida dela. E esse é um outro problema da nossa sociedade, porque é muito fácil eu carregar uma Bíblia, frequentar uma igreja, dobrar os meus joelhos para orar, levantar as mãos em adoração, e isso pode ser feito em um ato performático, uma mera encenação de espiritualidade, mas não ser de coração, não ser verdadeiro. Aí talvez você esteja dizendo: quem é esse pastor? Agora ele é Deus para conhecer o coração? Não, a questão é que Jesus diz que é pelo fruto que se conhece a pessoa. Não se conhece uma pessoa por suas atitudes isoladas, se conhece pelo dia a dia dela, pela vida dela diante de Deus. Essa mulher está preocupada com a questão que não é tão importante comparada ao problema dela. Ela teve 5 maridos e está com um que não é dela. E Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, acorda, entenda uma coisa. Como se ele estivesse dizendo: a sua preocupação não tem que ser nesse debate teológico sobre o local onde se deve adorar a Deus. A questão é outra. Você está vivendo uma vida moralmente injusta, incorreta. Queridos irmãos, o pecado, ele trouxe depravação, corrupção, degeneração da moralidade. As pessoas estão perdendo cada vez mais a vergonha, o senso do pudor, do escrúpulo, do respeito. Os valores, eles estão sendo substituídos por prazeres de momento. Você pode observar, está nas músicas que são cantadas nas esquinas. Você fica assustado porque você percebe crianças dançando músicas sensuais, e alguns pais achando que isso é uma bobagem, subestimando o poder de influência daquela letra e daquele ritmo sobre a formação da personalidade, do caráter e do subconsciente da criança, e como aquilo vai desembocar em um comportamento rebelde, desordenado e imoral. As pessoas acham que é bobagem, porque no fundo é difícil viver baseado num comportamento ético. Não é fácil se disciplinar para ser uma pessoa correta. Por isso que no fundo, muitas pessoas odeiam os cristãos, a igreja, a pregação do evangelho. Por quê? Porque nós não anunciamos apenas um Cristo amoroso, um Cristo bondoso, um Cristo médico, um Cristo amigo, um Cristo acessível. Nós anunciamos um Cristo que é ético, um Cristo que é santo, um Cristo que quer me salvar da minha própria imoralidade, da minha pecaminosidade, um Cristo que me aceita do jeito que eu sou, mas que não me deixa do jeito que eu sou quando eu venho para a presença dele. Não importa o que você fez e nem quem você é, Jesus está de braços abertos para te receber. Não importa o crime que você cometeu, o vício que você tem, o pecado que você comete, Jesus te chama: venha, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Venha, e eu não te lançarei fora. Pode vir do jeito que você está. Ele recebe, ele abraça, ele beija, ele chama de meu filho. Agora é impossível uma pessoa que veio a Jesus permanecer da mesma forma, porque à medida que você vai caminhando com Jesus, você vai conhecendo a verdade, e a verdade vai te libertando. Ela vai mudando a tua forma de pensar, a tua forma de sentir, a tua forma de agir, a tua maneira de falar. Você agora fica tão convencido de que foi transformado, que você se torna agente de transformação. Quer transformar a família, quer transformar o vizinho, quer transformar o colega da escola, do trabalho, quer ver a sociedade transformada. Isso sim é o que Jesus veio fazer. Jesus, ele veio te transformar para que você seja agente de transformação. Ele veio te libertar para que você leve liberdade ao outro. Ele veio te dar paz para que você seja instrumento de paz no meio que você vive. Ele veio te encher de amor para que você leve amor onde tem ódio. É aquela música tão conhecida de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. É essa a mensagem do evangelho. Jesus, ele te chama para te libertar, te perdoar e te transformar e te encher do Espírito, para que você volte para o trabalho, volte para a escola, volte para a sua casa com outra ideia, com outro comportamento. E é assim que a sociedade vai mudando.
Mas tem que haver uma mudança moral. Eu não vou pedir desculpa pelo que eu estou falando, porque é a verdade da palavra de Deus. Não adianta frequentar uma igreja regularmente, chorar no culto, ou seja, lá onde for na celebração, se você continua preso a vícios, se você continua vivendo uma vida sem valores, sem virtudes. Então Jesus, ele quer resolver o problema dessa mulher. Mulher, você já teve 5 maridos, está com o que não é seu, tem que resolver isso. E a mulher reconhece que Jesus é profeta. Terceiro efeito do pecado é o problema da religiosidade equivocada ou errada. A discussão que essa mulher levanta é sobre o local certo aonde se deve adorar a Deus. E aí tem uma discussão interminável entre judeus e samaritanos. Os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim, porque foi lá onde Abraão ofereceu sacrifício a Deus, holocausto em vários momentos. Outros dizem que é em Jerusalém, que foi o local escolhido pelo Davi, o maior monarca da história da realeza de Israel. E aí essa discussão é forte. E Jesus diz assim: ei mulher, a partir do verso 23, você crê que a hora vem e que já chegou, em que os verdadeiros adoradores de Jesus, de Deus, eles na verdade, eles não adorarão aqui nem ali, mas aqui, ó, em espírito e em verdade. Tem muita gente que pega esse texto, e eu quero que você preste atenção, isso aqui é um pouco polêmico, mas é importante, para dizer o seguinte: eu não preciso estar numa igreja para ser um adorador, para ser um filho de Deus, porque esse texto diz que Deus está procurando quem adora aqui no coração, e espírito e verdade. Mas isso é uma interpretação equivocada. Jesus não está aqui dizendo que não devo me congregar e me juntar ao povo dele. O que ele está dizendo é que a salvação, a relação com Deus, a comunhão com Deus, ela não estará mais limitada a um espaço geográfico, como os judeus pensavam, que ficaria ali entre o povo de Israel, entre os judeus em Jerusalém. Não, o evangelho vai ser pregado em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e em todo lugar haverá adorador. O que Jesus está ensinando aqui, quando ele fala de adoração, aqui ele não está falando sobre fechar os olhos, levantar as mãos e ficar chorando, dando adoração a Deus. Não, ele está falando de um ato de comunhão, ele está falando de um ato de culto. O que ele está dizendo é que em todos os lugares haverá adorador, mas que a verdadeira adoração, ela não começa dentro de um prédio, ela começa no coração regenerado, transformado pela palavra dele, pelo Espírito dele. O que Jesus está ensinando é: a religião não te transforma, ela pode melhorar o seu comportamento, ela pode te deixar uma pessoa mais calma, ela pode limpar a tua reputação e te dar um status melhor, mas ela não tira o desejo de se prostituir, de adulterar, de roubar, de matar. Ela não destrói, a religião não destrói o orgulho, a inveja, o ciúme, a arrogância, de jeito nenhum. Só quem pode resolver isso é o Evangelho, é Jesus, através do Espírito Santo. Quando a pessoa abre o coração para Jesus e permite que o Espírito Santo lhe penetre através da palavra, aí sim começa a haver uma lavagem, uma mudança radical. Aí você pode ir para a igreja, pode ir para a religião adorar a Deus, mas a verdadeira adoração começa no interior transformado. É isso que Jesus está ensinando para essa mulher. Então existe aqui uma distorção religiosa. O foco religioso dessa mulher é no local da adoração. E qual é o problema da nossa sociedade? É colocar adoração em pessoas ou em coisas que não é Cristo. Queridos, esses dias eu estava conversando com um querido amigo, a quem respeito mais, ele pertence a uma outra religião. Eu disse: meu amigo, eu prego sobre Jesus, eu sirvo a Jesus, eu amo a Jesus, eu obedeço a Jesus, eu adoro a Jesus e busco imitar a Jesus, única e exclusivamente porque só Jesus é preexistente, ou seja, antes de existir ele já era. Somente ele veio em carne, somente ele obedeceu a lei de Deus perfeitamente, somente ele morreu em meu e no teu lugar, somente ele ao terceiro dia triunfou sobre a morte e ressuscitou, somente ele subiu ao céu e foi exaltado e está à destra do Pai, somente ele recebeu todo o poder e autoridade sobre todas as coisas, somente ele enviou o Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade, para nos santificar e para nos revestir de poder, somente ele prometeu que vai voltar um dia para levar a igreja, o povo dele,
Ele. Somente Ele um dia vai julgar a todos e a tudo. Somente Ele, portanto, merece ser temido, obedecido, adorado, proclamado, imitado, servido. É essa a mensagem do Evangelho. Jesus é o único Salvador, é o único que pode libertar de verdade, definitivamente. É o único que pode te dar vida abundante. É o único que pode restaurar a paz que o seu coração tanto busca. A sua paz não está em mudar de emprego, ainda que isso possa trazer algum alívio. Se você trabalha num lugar cujas condições de trabalho são opressoras e desumanas, a paz não está em você mudar o seu visual, ainda que isso traga uma sensação de bem-estar e eleve a nossa estima. A paz, ela está em se voltar para o Criador. A paz está em reencontrar-se com a verdadeira identidade. Você foi feita por Deus, você foi feita segundo a imagem de Deus, você foi feito para viver para a glória de Deus. Você não vai encontrar paz e verdadeira alegria no sexo, nos amigos, nos likes, na mudança do visual, nos títulos acadêmicos, nas gastronomias, nas viagens ou em qualquer outro lugar, na filosofia budista. Você não vai encontrar. Você pode achar muita paz em terapia, você pode encontrar muito alívio no Seishonoye, no Zen budismo. Você pode encontrar muitas coisas boas em todas essas religiões e terapias, na psicanálise, na psicologia. Mas a paz verdadeira, a paz consistente, a paz perene, só Deus pode te dar, só o teu Criador pode te devolver. E essa paz está em Jesus. Volte-se para Jesus e diga: Jesus, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida. Eu quero viver não pelos meus sonhos, não para os meus planos. Eu quero viver por ti e para ti. Eu quero viver para te amar e para te servir. Foi isso que eu fiz há 27 anos ali na cidade de Barreira. Foi isso que eu fiz há 27 anos. E de lá para cá tenho enfermidades, tenho problemas financeiros, tenho enfrentado lutas sociais, mas no meu coração reina uma paz que transcende, reina uma serenidade. O que é isso? É Jesus. Jesus, Ele veio trazer a paz que o mundo não pode dar. Glória a Deus. Já quero terminar esse sermão e no último ponto, eu gostaria muito que você atentasse para isso, por favor. Jesus, Ele olha para esta mulher, Ele diz: mulher, se tu soubesses quem te pede de beber, tu pediria e Ele te daria com a água que saciaria a tua sede definitivamente. E aquela mulher ficou curiosa, perguntando para Jesus: que água é essa? Me dá dessa água, para que eu não precise voltar a esse poço várias vezes. Jesus está falando aqui de uma sede muito mais importante do que a sede fisiológica. Ele está falando de uma sede que na verdade é a grande razão da nossa vida, a sede da alma. Toda pessoa tem sede de ser feliz, e Deus, Ele se importa com isso. Toda pessoa tem sede de encontrar um sentido para a sua vida, um propósito que vale a pena viver e morrer. Algo que você diga assim: não, a minha vida agora está valendo a pena. Agora eu durmo e acordo em paz, porque eu estou realmente vivendo em algo que vale a pena viver por aquilo e morrer por aquilo. Jesus veio resolver isso. O grande sentido da vida. A pergunta que os filósofos vêm tentando responder desde Tales de Mileto, 600 anos antes de Cristo. A grande questão da vida, essa sede, essa necessidade de algo a mais. Porque você ganha dinheiro, mas tem a necessidade de ganhar mais. Você angaria amigos, ou cresce o seu número de amigos na rede social, mas quer mais. Você se sente prazer em uma coisa e quer mais. E é uma busca incansável. E a sociedade está louca, todo mundo correndo de um lado para o outro para ganhar mais dinheiro, estudar mais, ganhar mais título, mais influência. Por quê? Porque a sociedade, ela mente, prometendo que nós seremos felizes se nós tivermos mais dinheiro, se nós tivermos mais títulos, se nós tivermos uma casa toda revestida com porcelanato, toda iluminada, se nós estivermos morando num lugar tal, se a gente for para o Gramado. Claro que essas coisas trazem alegria, eu não estou desprezando isso, mas no fundo, o que a sua alma está procurando
é uma água que jorra do céu, é uma água que é capaz de te purificar por dentro, por fora, é uma água que pode saciar você plenamente, e você, como a mulher samaritana, voltar para casa dizendo: eu encontrei aquilo que eu tanto buscava e precisava. A mulher samaritana não foi condenada por Jesus, mesmo tendo 5 maridos, estando com um que não era o dela. Mas Jesus não condenou aquela mulher. Ele ofereceu a ela a água da vida, o Espírito Santo, o perdão, a paz com Deus. Claro que ela mudou de vida a partir dali. E aquela mulher volta para sua aldeia dizendo: eu encontrei um homem manso, humilde, amoroso e maravilhoso. Eu encontrei um homem que é mais importante do que a mera religiosidade. Eu encontrei um homem que foi capaz de me amar mesmo a despeito da minha moralidade ou da minha imoralidade. Eu encontrei um homem que me trouxe tanta paz, tanta esperança. Eu encontrei aquele que é esperado. E ela conta para todo mundo da sua aldeia. Eles vão ouvir Jesus e ficam encantados com Jesus, se convertem a Jesus, e assim o evangelho ele se espalhou entre os samaritanos. E é isso que Jesus veio fazer. Ele veio buscar o que está perdido. Ele não veio condenar ninguém, ele não veio sentenciar ninguém. Ele veio dizer: ei, há perdão para os teus pecados. Ei, a morte não é o fim da existência. Existe vida eterna para aqueles que creem em mim, na minha palavra. Ei, você não precisa viver turbado, vazio. A tua vida pode ter sentido, ela tem propósito. Na minha presença, venha para mim. Não se importe com o que vão dizer ou pensar de você. Simplesmente venha, porque eu tenho um caminho para você trilhar. Eu tenho uma verdade para te libertar. Eu tenho uma vida plena para te dar, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a mensagem de Jesus. Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração, mas antes perguntar: aonde tem alguém que humildemente e corajosamente reconhece que precisa dessa paz com Deus, que precisa colocar o seu coração nas mãos de Deus e quer hoje fazer uma aliança com Deus? Se você está nessa multidão e quiser levantar a sua mão, faça isso agora. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria pedir a todos para ficar de pé, por favor, no nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, eu estou pregando um Jesus que não mudou. Ele continua curando enfermos, ele continua libertando os oprimidos, ele continua trazendo alegria àqueles que estão deprimidos, ele continua salvando, perdoando pecados, restituindo casamentos, restabelecendo dignidade. Ele continua de braços abertos. Um dia ele vai voltar para arrebatar a igreja, para julgar esse mundo. Mas enquanto esse dia não chega, aqui estão esses homens e mulheres de Deus pregando o evangelho, e estamos aqui para dizer: Jesus é o verdadeiro Salvador, é o único Salvador. Aonde tem alguém que deseja Jesus hoje, alguém que está afastado dos caminhos dele, hoje quer tomar essa decisão corajosa, quer hoje publicamente declarar o amor por Jesus, quer entrar numa aliança com Deus. Se você quiser, vem aqui junto a essa grade. Eu quero orar pela sua vida e ministrar sobre você. Você que está enfermo, você que está precisando encontrar um caminho certo, firme para trilhar, sai do seu lugar. Hoje Jesus está aqui para te oferecer perdão, paz com Deus e vida eterna. Aonde tem alguém? Eu já vou encerrar, já vou orar, mas eu queria orar por alguém que de repente ouviu os louvores, a mensagem do evangelho, e hoje deseja sair daqui para viver algo novo, para viver uma nova história. Se você quiser, vem aqui à frente. E se você não quiser vir aqui à frente e quiser apenas erguer a sua mão, eu vou orar por você. Venha, estenda suas mãos assim para o céu. Você que precisa hoje de Deus, você que entendeu a mensagem e quer hoje experimentar uma paz que jamais você experimentou,
uma alegria que vai preencher todo o vazio do teu coração, uma certeza de que a morte não é o fim, porque você vive com medo de morrer, vive com medo de pegar uma doença e receber uma bala perdida ou sofrer um acidente. Jesus não te fez para viver nesse medo e nessa ansiedade. Ele te fez para viver seguro, com confiança. Ele te fez para entregar a vida a Ele e caminhar certo de que Ele cuida de você. Oh, feche os seus olhos. Vamos orar. Vamos orar com o Criador. Pai, nós estamos em Tua presença. Nós confiamos na Tua palavra. Nós reconhecemos que sem Ti não somos nada. Nós declaramos publicamente que Tu és o único verdadeiro Salvador da humanidade, que a nossa cura está em Ti, que a nossa libertação está em Ti, que a vida eterna só o Senhor pode dar. Pai, nós nos voltamos para Ti nesta noite, para Te pedir, ó Deus, que estenda as Tuas mãos sobre esta cidade, sobre estas vidas que estão carentes da Tua presença. Pai, opera a libertação. Começa libertando do falso entendimento que aprisiona essas vidas, a falsa concepção de Deus, o falso entendimento do Evangelho, a falsa religiosidade. Deus, liberta esse povo, transforma. Nós sabemos que a sociedade vai mudar quando o coração estiver transformado, e político não pode transformar coração, ciência não pode transformar coração, filosofia não pode transformar coração, dinheiro não transforma o coração, mas Jesus transforma coração. Ele muda a mente e a vida. Jesus recebe a vida dessa mulher, abraça ela, restaura o altar quebrado, a comunhão perdida, traz de volta a paz e alegria. Senhor, eu ministro sobre essa multidão a Tua paz, a alegria do Teu Espírito. Sopra um vento novo sobre a cidade de Limoeiro, vai abatendo os principados das trevas, as potestades do ar, vai destruindo todas as fortalezas de Satanás, levando um exército poderoso de homens e mulheres que Te amam, que Te adoram e que não tem vergonha de declarar o Teu nome. Pai, abençoe o conselho de pastores dessa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda enfermidade saia, toda depressão saia, toda ansiedade seja superada. Um novo tempo de Deus vem sobre aqueles que se arrependem e reconhecem Jesus. Pai, nos abençoa e fica conosco, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor porque Ele merece.